Olá, meu povo brasileiro! Muito bem-vindo aqui em mais um episódio do podcast Game Over. Eu sou o Ramonzinho Jesus. Estou aqui com a presença ilustre da minha amiga Adriana, que se você não viu, a gente já começou a falar no episódio anterior. E lembrando que tá no Spotify, tá aqui no YouTube. A gente tá falando o tema que é de relacionamento, dessas coisas. Minha amiguinha hétera, o amiguinho gay dela, e a gente tá falando dos assuntos aqui de paquera, que foi no vídeo anterior. E agora a gente vai falar de... A gente falou de timidez na paquera no outro vídeo, a gente vai falar desse de desespero no relacionamento. Mas antes de tudo isso, você sabe o que é isso aqui? Campanha pela vida, né? Contra suicídio. Até fogos. Pra comemorar. Pra comemorar a vida. Então, Ramonzinho vai trazer aqui uma mensagem de amor próprio pra você que tá me ouvindo aí. Dri, escolhe um assunto. Vamos lá. Amizade. Amizade. De anos, hein? Desde o ensino médio. É verdade, a gente estudou ensino médio juntos. Não, médio. Foi ensino médio. Olha isso. E na minha época que eu era hétero, a gente até deu uns peguinhas na escola. Gente, a cara dela. Fomos ao cinema e tudo. A gente assistiu Piratas do Caribe. Eu lembro. Eu já era um pirata de uma perna de pau. Bom, e aí, anos depois, eu reencontrei a Adri na estação de trem aqui. Falei, amiga, eu tô assim assado, vamos nos unir novamente e tamo grudado, mano. Tá, amizade. Se você... Cara, amigos é totalmente diferente de família, É uma conexão diferente, né? Eu vejo que existe muito mais uma lealdade, uma confiabilidade, uma coisa verdadeira entre a amizade, né? Então, é muito importante que você construa isso com outras pessoas. E como que se constrói uma amizade? Com vulnerabilidades. Então, é você contando mesmo, se abrindo de coração das suas fraquezas, dos seus medos, inseguranças, algumas coisas que você possa compartilhar de projetos, de alegria, e vendo que o outro também está te devolvendo isso, né? Não é só você que está falando sobre sua vida, sobre suas coisas pessoais, e a outra pessoa não dá nem ouvido direito, ou não se abre nada, você não sabe nada da pessoa. Então, essa você não pode falar que é seu amigo, não. No mínimo, um colega, olhe lá. Então, a amizade é construída dessa forma, é super valiosa. Eu tenho amigos e amigas verdadeiros mesmo, assim, que eu posso contar de me abrir, mano, preciso conversar, ou quero te ver, vem aqui na minha casa, vem almoçar. Não é muito bom isso? É ótimo. É tão maravilhoso. E para pessoas que se encontram em depressão ou com a saúde mental afetada, isso é muito importante, porque esse apoio vai te dar a oportunidade de conversar, de desabafar, de abrir o seu coração, o problema que está acontecendo, para que você encontre uma solução, para que você possa tomar um norte, né? Então, construa amizades verdadeiras, saiba discernir, né, com essa dica que eu dei, se realmente essa pessoa vale a pena ser sua amiga, seu amigo, se vale a pena você ficar se abrindo ou não, tá? Caso você se sinta aí no Ramon, putz, eu não tenho amigo, não tenho amiga, tá difícil, eu quero conversar, vou indicar aqui o trabalho do CVV, que é o Centro de Valorização à Vida. Tem vários voluntários que estão aí para te ouvir no que você quiser conversar com eles, independente se é uma coisa ruim, se é uma coisa boa. Eu te afirmo que vai ser muito bom, porque eu já fui voluntário deles por mais de um ano. Então, o telefone deles é 188, é gratuito para todo o Brasil. Você pode ligar do celular ou de telefone fixo ou público, se existir ainda, né? Tem alguns poucos espalhados. Tem, né? E também tem através do chat. O site é cvv.org.br e ali você conversa no chat com a pessoa, troca ideia ali, também funciona muito, tá bom?
Para uma vida mais colorida, tenha amigos, construa amizade e principalmente, seu amigo é Deus, é Jesus Cristo sempre, tá bom? Besitos! Dri, quer falar alguma coisa de amizade, de seus amigos? A amizade é tudo, né? Eu acredito Como que que os é? amigos são a família que nós escolhemos. Eu sabia que ela completaria as minhas... É uma família, né? É uma família. É uma família. É a família que a gente escolhe. Porque você nasceu e tem aquela família consanguínea, né? Sim. Que às vezes é unida, tá ali sempre, e às vezes não, porque tem vários ciclos familiares. Mas os amigos são aquelas pessoas que, assim, o bicho pegou, você tem com quem contar. Isso. E Não se sinta só. Eu lembro até daquela fala de Jesus, que é quando vão questionar ele, que a mãe dele, os irmãos dele estavam do lado de fora da casa, ao qual ele estava dentro com outras pessoas. E aí ele fala, quem é minha mãe e meus irmãos? São todos que ouvem, né, e seguem a palavra do Pai. Então, cara, não quer dizer que os amigos, sim, são considerados uma família, pode ser considerados seus irmãos, sim, também. Com certeza. Temos que honrar os nossos consanguíneos, a nossa hereditariedade e tudo, mas essa fala dele quer dizer que somos todos um, somos uma família, somos unidos. Com certeza não dá para confiar em todos, não dá para ser amigo de todo mundo e nem deve, porque não dá realmente, mas é sobre isso, tá bom? Dri, começa falando aí então sobre desespero por relacionamento, até mesmo porque você que é hétera, vou mudar aqui, ó, você que é hétera e tá na casa dos 30, as minhas amigas, você eu não vejo falar muito, mas assim, tem aquela cobrança feminina, preciso casar, preciso ter filhos, isso acontece com você que tá me ouvindo aí? Então vamos ver conselhos de Adriana. Cara, vamos lá. Eu acho que assim, a sociedade, ela impõe uma caralhada de coisas pra gente. Ela impõe que você tem que casar. Depois que você casa, você tem que ter filhos. Depois que você tem o primeiro filho, você tem que ter o segundo filho. Se você está solteira, mas por que você está solteira? Mas por que você está sozinha? Com 30 anos você está sozinha? O que tem de errado com você? Mas você realmente gosta de homens? Existem pessoas que supõem que talvez eu seja lésbica. Gente, isso é um absurdo. Não tem problema algum da pessoa ser solteira. Não. E tem esse questionamento mesmo? Tem esse questionamento. Tem, porque eu tenho uma prima também que ela tem uns 30 anos e a galera da minha família fica julgando ela, achando que aquela menina é lésbica ou que é demente mental. Puta, mano, é foda. A sociedade, ela te cobra. E eu vou falar um negócio super... Você se sente cobrada hoje, solteira, por conta dessa pressão? Ou você tá, foda-se, não quero saber? Eu já me senti cobrada porque eu sou a única pessoa solteira na minha família. Eu sou a única. Eu sou a única mulher solteira na minha família. A única. Que não namora, que não quiser fininho, entendeu? A única. Então eu já tive essa pressão de tipo, eu sou a única pessoa sozinha. Essa pressão externa e essa pressão interna também. Que queira ou não queira, você fica se olhando e você fala, o que será que tem de errado comigo? Que todo mundo tem alguém menos eu. Eu já me olhei e já me questionei a respeito disso. Talvez você que está assistindo esse vídeo já tenha se questionado sobre isso também. Só que eu passei por alguns processos pessoais que me trouxeram a segurança que eu tenho hoje, com 32 anos, de que assim, se é para estar em um relacionamento de aparências, eu prefiro não estar em relacionamento nenhum. Porque eu tenho várias amigas, conhecidas, colegas, pessoas próximas a mim e afins que vivem relacionamentos lixo para não estarem sozinhos. Então, assim, rede social, lindo, vários logs. Saiu das redes sociais, é o pau quebrando, é o cara te humilhando, é o cara te rebaixando, N situações que, assim, de verdade, eu me olho e eu me considero uma mulher foda. Eu já isso que eu ia falar. Isso eu acho um empoderamento feminino super sadio.
E eu não preciso de ninguém pra me afirmar. Eu me olho e eu me afirmo e eu gosto de mim. Então, se é pra eu estar em uma relação, eu quero uma relação saudável. Só que ter um relacionamento saudável tem um preço. E o preço é você não aceita qualquer coisa. E por não aceitar qualquer coisa e se tornar seletiva, é um pouquinho mais difícil de encontrar. E aí, eu tô de boa sozinha. Eu não tenho mais essa questão de estar desesperada por estar com alguém. E eu consigo muito bem ter o discernimento que, óbvio, Adriana, você não tem necessidades femininas? Lógico que eu tenho, eu gosto de sexo, eu gosto de gozar, eu gosto de ter orgasmo, eu gosto de tudo isso. Normal. E eu posso encontrar pessoas únicas exclusivamente para essa finalidade, mas eu tenho consciência que aquela pessoa ali é só pra satisfazer o meu desejo sexual, mas eu não vou ter um relacionamento com aquela pessoa. Sim. E aquela pessoa não vai ter um relacionamento comigo e tá tudo bem, porque não tem problema nenhum você ter uma relação assim, desde que o negócio esteja claro pra todo mundo. Você só não pode fazer o outro de trouxa. É sobre clareza, mano. Ela solta o verbo mesmo, Brasil. É isso. É isso. Odri, não tem nada de errado. então você não se sente... Assim, dá pra ver na sua fala que você não sente desespero para ter um relacionamento, até mesmo como você disse, você prefere ser seletiva do que ter qualquer coisa que te menospreze, que te coloque pra baixo. Eu já tive esse desespero. E por ter esse desespero, eu me coloquei em situações que eu não precisaria passar. Se eu não tivesse esse desespero interno. Meu, uma situação muito clara foi há alguns anos atrás, tipo, acho que tem uns 10 anos, ou entre 8 e 10 anos isso, que eu entrei na academia porque eu queria conhecer um cara. Você entrou na academia com essa finalidade. Objetivo. O meu objetivo era esse. Eu queria conhecer alguém pra ter um relacionamento. E deu certo? Deus, na sua imensa sabedoria, me deu uma coisa muito melhor. Ele me deu meu melhor amigo. Conheci na academia. Tipo, é uma amizade aí que vem de longa data. E quantos já se passaram, quantos relacionamentos afetivos ali já se passaram e foram embora e meu amigo continua comigo. Tá vendo? Então, assim, é um relacionamento, só que é amizade. Só que é amizade. Não é amoroso. Então, não é amoroso. E, cara, a única diferença entre o relacionamento da amizade e o relacionamento sexual é que não tem sexo, acabou. Porque se é pra você ter um relacionamento com alguém, minha filha, meu filho, gay, me ouve. Seja lá o que for, me ouve. Essa pessoa tem que ser sua amiga. Se não tiver amizade, esquece. Esquece. Tem que ter um Tem que ter cumplicidade, tem que ter confiança, tem que ter respeito, tem que ter aquela parceria, assim, vocês têm que estar no mesmo propósito, na mesma pegada. Às vezes você se sujeita, você vai ouvir isso e você vai se identificar. Vai. Conta. Vai. Você se sujeita a coisas que você não quer, a coisas que você não está de acordo, pra ficar com aquela pessoa ali do seu lado. E aí, o que é isso? Baixa autoestima. Frustração na certa. Sabe por quê? Porque você fica cobrando da pessoa uma coisa que a pessoa não vai te dar, cara. Ele não vai te dar. Tipo assim, não vai rolar. Eu já passei por isso. Eu fiquei 2 anos com uma pessoa. E tira da sua cabeça que você vai mudar a pessoa. Não muda ninguém. Você não vai tirar leite de pedra, esquece. Esquece, gato. Eu já fiquei aí 2 anos com uma pessoa, tipo assim, eu amava, real oficial, amava. No nível que se a pessoa falasse assim pra mim, vamos casar, eu teria casado. Foi uma das únicas pessoas, de todas as pessoas que já passaram pela minha vida, com 2 eu pensei em casar. É sobre isso, galera. Tipo tá certíssimo. Não serve, eu não vou ficar segurando, entendeu? Não é pra mim. Solta que vem outro. Solta que vem outro. Entendeu? Então, assim, eu fiquei naquela relação esperando que ele me desse um suporte emocional que quem tinha que me dar era eu. Porque ele falou, não quero namorar. E eu queria namorar. E eu fiquei com ele. No caso foi assim, eu namorei com ele durante 2 anos e ele ficou comigo durante 2 anos. Papéis invertidos, relacionamento fudido. Totalmente errado. E eu como frustrada. Frustrada. Por quê? Porque eu queria levá-lo pras festas da família. E nunca foi.
Nunca deu ar da graça, filho. Até o dia que foi o dia que eu caí na real, de que assim, eu posso amar qualquer pessoa, mas a primeira pessoa que eu tenho que amar é a mim mesma. E eu estabeleci os meus limites de que, tipo assim, cara, eu te amo, mas eu me amo em primeiro lugar. Sim. Então, se você não tá atendendo aquilo que eu quero, então não é com você que eu tenho que ficar. Entendeu? Porque se torna desgastante, você fica cobrando a pessoa tá falando que ela não quer e você quer mudar, e aí você força a barra. Mano, essa medição de força, um puxa a corda pra lá, outro puxa a corda pra cá, não funciona. Não. E eu já disse aqui nas minhas redes sociais, eu vou repetir, a importância de estudar inteligência emocional para que você não dependa de uma outra pessoa para ela suprir uma coisa que está faltando em você, como carência, solidão, financeiro, dependência. Não! Você tem que estar completo nesses aspectos, né? De paciência, de confiança, segurança, para você não encontrar relacionamentos que vão te ferrar nisso. Porque sim, você vai aprender com uma outra pessoa, com certeza vai aprender. Mas se você se prepara, você vai se dar muito melhor. É como se preparar para o mercado de trabalho, né? Você não vai chegar com um currículo só com seu nome, endereço, idade e informações básicas. Não. A pessoa quer ver onde você estudou, o que você se formou, experiência que você já teve. Então, para você conseguir um trabalho assim bom, sei lá, que você almeja, envolve um estudo. Se você já chegar com um estudo naquela área, naquela função, não vai ser 1000 vezes melhor do que você chegar com isso em branco? Então, é sobre relacionamento isso também. Você vai se relacionar sempre com pessoas, com amigos, com familiares, com relacionamentos amorosos. Então é super importante você estudar inteligência emocional, porque isso vai te servir para a vida. E isso já te prepara para quando você tem um relacionamento, ele ser o mais gostoso possível, o mais leve possível, o mais harmonioso, mais cúmplice. E não fica aquela coisa discrepante, sabe? De raiva, de amor, de inconsequência. Não, se prepara, colega. A pessoa ela vai vir para somar. Entendeu? Ela não vai vir pra te completar. Primeiro que assim, meu filho, não vem com esse papo de metade da laranja. Você é uma pessoa inteira, entendeu? Não dá. Deus te fez inteiro, você é uma pessoa inteira. Então você tem que se autossuprir dentro das suas questões. Eu já vi, Dri, que a ânsia desse desespero, né, do querer ter um relacionamento com uma outra pessoa, é porque o próprio, nossa, vai dar até uma falha aqui na voz. Gente, eu tô com uma garganta meio embolada, porque eu tô com uma inflamação na garganta aqui, viu? O espírito, ele sabe que com uma outra pessoa, ele vai ter um avanço no aprendizado, porque você vai estar ali por amor com uma pessoa, querendo superar as dificuldades. Sim. E se propõe a estar junto. Sim. Então, é uma ânsia espiritual, não lembro onde que eu vi isso, uma ânsia espiritual de tipo, porra, eu quero ter uma pessoa porque isso me ajuda a aprender mais rápido, porque sozinho, se você não tem uma autodisciplina de se olhar, né, de olhar para dentro, fazer uma meditação e tal, você vai acabar enxergando as coisas vindo por fora, né? Então, ou você faz o seu trabalhinho, sua lição de casa, que é meditar, ficar em silêncio, buscar respostas dentro de si e ir curando os buraquinhos, ou fica nessa ânsia de querer ter um relacionamento porque você não tá enxergando o que tá faltando dentro, mano. Meu, tem gente que não sabe ficar sozinha. Mano, a pessoa, ela não se suporta. Porque ela não consegue ficar sozinha. Você já viu que tem gente que encontra o amor da vida umas 15 vezes? Amiga, você tá falando de mim? Só vou dar 3 tapas na sua cara. A pessoa tá lá. É o amor da minha vida. Mano, 15 vezes por ano você encontra o amor da sua vida. 15 vezes por ano. Querido, o amor da mais. sua vida é você. O amor da sua vida é você. As outras pessoas, elas vêm pra somar na sua vida. E se tá vindo alguém pra subtrair na sua vida, você está com a pessoa errada. Tem mulher que se sujeita a, tipo assim,
E isso eu tô falando por conhecimento. Fala de você, ao invés de vamos traz pra si. Essa a gente tem 7 minutos pra concluir. Eu vou falar de uma pessoa que é próxima a mim, que sofre um relacionamento abusivo, que apanha do esposo, mas não se separa do esposo porque não quer sair da casa, porque tem uma estabilidade financeira. A autossabotagem. Assim, você tá ali, cara, isso não é um relacionamento saudável, porra. Você tá correndo risco de vida, porque se você apanhou hoje e você aceitou, você vai virar um saco de pancada, entendeu? Então, isso é um extremo, mas existem várias outras formas de relacionamento que é abusivo. Meu, tem cara que eu conheço, eu já me relacionei com uma pessoa que durou 3 meses, que ele queria me podar, ele queria falar assim, não, você não vai vestir isso, você não vai usar aquilo, você não vai falar com fulano, você não vai falar com Beltrano. Mandei ele pra puta que pariu ele, porque eu falei, mano, vai pra casa do caralho, entendeu? Não vai mandar em mim não, sai daqui. Arruda nesses homens, arruda nesses boys. Coisas que quando você está num relacionamento, existe uma questão chamada respeito. E respeitar o seu relacionamento é uma regra para que você mantenha este relacionamento. Mas respeitar o relacionamento é uma coisa. Deixar de ser quem você é outra situação. Então, se a pessoa ela tá ali te privando do seu ciclo, você tem amizades com homens. Não, você não vai mais ter amizades com homens. Aí você já tá recluso ali numa redonda que é só você e a pessoa. E se essa pessoa te larga, meu querido? O que acontece com você? Entendeu? É sobre liberdade, né, Dri? Exato. E eu até recomendo esse livro, é muito bom, eu já li. Amar e Ser Livre, do Sri Prembaba, abriu muito minha mente sobre cada um é um indivíduo na sua liberdade, mas podem estar juntos em um relacionamento, né? E outro ponto, viu? Não vai idealizando o relacionamento perfeito, porque isso aí não existe. Existe nos livros infantis, porque o final do livro infantil fala assim, foram felizes para sempre, não te conto o resto, os bastidores. Aonde quebraram pau e tudo mais, entendeu? E vou deixar uma diquinha aqui de livro, que é O Lobo Mau no Divã. Lê esse livro, gato. Boa, Adri. Esse livro fala de quê? Estuda os contos infantis, aonde mostra o desespero por relacionamento. Imagina, a Branca de Neve tava lá... Branca de Neve não, né? A Bela Adormecida tava lá dormindo, o príncipe encantado chegou, deu um beijo nela, ela despertou e eles casaram. Porra, você casou com alguém que você nunca viu? Tá louco? É verdade. Então tem que ser estudado isso daí. Dá uma lidinha nesse livro, ele é boa, gostei, viu? Bom, eu em questão de desespero por relacionamento, eu já tive isso na adolescência, né, há muito tempo atrás, até mesmo por conta do tipo, querer esconder, né, a minha própria sexualidade. Então eu falava, mano, preciso arrumar uma namorada o quanto antes, porque meu irmão tá namorando e daqui a pouco vão me cobrar. E teve isso nessa época, mas deu tudo certo, foi bom, né, que foi com a mulher que eu casei há muitos anos atrás, Já como gay, eu tive essa coisa também, logo que me assumi assim, desespero, mano, preciso arrumar um namorado, preciso arrumar alguém. E não dava certo, só era bem o que ela falou, 15 pessoas certas da minha vida por ano, assim, é esse, não é esse, não é esse. Isso é o desespero falando. O desespero. Mas aí eu tive um namoro, tudo acabou. Veio nos primeiros meses também, mas eu falei, sabe, agora é a hora de curar todos os buraquinhos que estão aqui para eu não ficar dependente desse desespero de tipo, preciso ter alguém. E aí fui fazendo o meu processo de autoanálise, de terapias, né, ayahuasca, meditação, constelação familiar. Gente, forma que tem tudo, escolhe uma que você gosta e vai fazer. Tampar esses buraquinhos, que aí você não vai ter esse desespero para ter alguém na sua vida. Você vai se sentir bem consigo mesmo, vai se curar e quando você encontrar alguém, vai ser um relacionamento muito mais gostoso, mais saudável do que se vocês estão com feridas para curar, tá? Então não tenha desespero. Vamos inverter o papel aqui por meio minuto? Você já se relacionou com alguém que tá desesperado para ter um relacionamento? É uma pressão que você sente da pessoa, que assim, às vezes você até gosta da pessoa, mas a pessoa jogou tanta expectativa em cima de você que você
como se... Você dá uns passos pra trás, como se o outro... você atrair, você repele. Como se o outro tivesse que fazer tudo, né? Assim, não... eu espero que você me supra nisso, no relacionamento, em finanças isso, em família isso, mano. Sufoca. Sem pôr pressão, gente, calma. Se você tá desesperado, não vai atrás, porque só vai dar merda. Tá entendendo? Você vai literalmente tomar no cu. Não de um jeito positivo e prazeroso. Vai dar essa virada de zóio e vai falar, lascou. Acabou o tempo. Mas é sobre isso, né? Eu acho que demos bem o recado sobre desespero. Eu acredito que sim. Se vocês quiserem, comenta aí. Se vocês quiserem que a gente continue falando a respeito disso, deixa aí nos comentários do canal do nosso querido Ramon. Maravilhoso. Eu agradeço muito a participação. Adorei. Amei esse convite. Foi sensacional fazer esses 2 vídeos. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente foi... Quer dizer... Como convidada, eu procurei ser o mais clara possível foi aqui super pra vocês, clara, né? E é isso. Queridos, obrigada pela atenção. Se inscreve no canal se você não tá. Deixa o like se você gostou do conteúdo. Se você não gostou, dá o dislike também, mas faz alguma coisa. E, mano, pode deixar um comentário também, conversa nos comentários, que eu sempre respondo os comentários, ainda dá para eu responder todos e eu respondo, né? Estamos aí nas minhas redes sociais, tá lá no banner do canal, então você consegue ver meu site, o Spotify do podcast, Instagram, tá tudo lá, tá bom? Gay, seja feliz, vai viver sua vida, porque a vida é para ser feliz e vivida. Real oficial. Besitos! Amém. Razão!